Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus. Ele está conosco e Ele tem nos ouvido e tem cuidado de nós, e isso é maravilhoso. Nós temos que nos lembrar sempre de agradecer ao Senhor pelo cuidado constante que Ele tem conosco. Hoje eu quero meditar com você em mais um texto lá do livro da Carta aos Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 6. Hebreus 13, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém? Irmãos, o autor aos Hebreus aqui, né, nesse último capítulo do livro de Hebreus aqui, ele fala sobre evidências de uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Nós, quando nos dizemos, então, salvos por Cristo, resgatados do pecado, cristãos, nós precisamos provar isso com a nossa vida. E o autor aos Hebreus diz aqui de várias coisas, de vários deveres que nós temos, de várias maneiras com as quais nós devemos nos conduzir e levar a nossa vida. E nesses primeiros versículos aqui de 1 a 6, ele então fala da nossa conduta, do nosso testemunho em três áreas. Primeiro, no trato com o próximo, né? Ele diz, olha, nós precisamos ser constantes no amor fraternal, demonstrar amor fraternal, não negligenciar a hospitalidade. E aí ele fala, olha, algumas pessoas sem saber chegaram a hospedar anjos. Amor fraternal é uma coisa difícil às vezes, nós somos humanos, falhos, temos diferenças, mas aqui, né, o autor aos Hebreus diz que isso deve ser uma constante na nossa vida. Tem um versículo muito bonito da palavra de Deus que diz, né, suportai-vos uns aos outros em amor fraternal. Embora a gente às vezes sempre leve suportar para o lado do aguentar, né, o suportar ali tem mais o sentido de dar suporte, de ser então um esteio, então de ajudar, de estar presente, ser constante no amor fraternal. Quando o irmão precisar, quando alguém que está perto de nós precisar do nosso amor, nós devemos ser o suporte. E aqui o autor aos Hebreus fala sempre disso, fala disso novamente, né? Seja constante o amor fraternal. Ele também fala nós devemos dar testemunho sendo hospitaleiros e tendo compaixão pelos necessitados. E ele fala inclusive dos encarcerados, né, daqueles que estão presos, daqueles que estão sofrendo maltratos. E ele diz então que nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas e entender o momento pelo qual elas estão passando, orar por elas, demonstrar a nossa compaixão e o nosso amor para com essas pessoas. E hoje em dia nós precisamos muito nos atentar para isso, porque são diversas pessoas sofrendo maus tratos, encarceradas, com dificuldades de toda a natureza. É muito fácil você encontrar na rua uma mãe com seus filhos sem ter alimento, sem ter onde morar, né? Uma família inteira pedindo ajuda, pedindo dinheiro, vendendo coisas no sinal. E o nosso mundo é muito cruel quando o assunto é desigualdade social, injustiça. E aqui o autor aos Hebreus nos diz, então, que nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas, ter empatia, ajudá-las como pudermos, orar por elas, pedir a compaixão, a graça de Deus sobre as suas vidas. Ele também fala do testemunho no casamento, né, no relacionamento conjugal. Nós devemos ter lealdade, pureza, né, no nosso casamento, na nossa conduta
conduta com o nosso esposo. E aí ele fala de um ponto importante do nosso testemunho, da maneira como nós devemos agir em relação ao nosso dinheiro, né? Ele fala de evitar a avareza, a cobiça e o amor ao dinheiro. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Sejam contentes com aquilo que vocês têm, porque ele tem dito: de maneira alguma eu te deixarei. Isso é uma promessa do Senhor para nós: nunca jamais te abandonarei. E aí ele diz: se vocês creem nessa promessa, vocês podem afirmar com confiança que o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. E aí nós precisamos pensar sobre essa promessa de Deus para nós, porque é nosso dever estar contentes com aquilo que nós temos, estar satisfeitos com aquilo que nós temos. Spurgeon disse nos seus livros que a nossa vida não deve ser caracterizada por inquietações que geram ansiedade, mas pela fé que produz fidelidade. A fé que nós temos no nosso Deus deve produzir então contentamento, satisfação nas nossas vidas. Hoje em dia, irmãos, as pessoas vivem constantemente buscando os prazeres e os ídolos do mundo. E nós não estamos falando só de deuses de barro, ou de madeira, ou de pedra. Nós estamos falando do sexo, do amor ao dinheiro, do poder. Esses são os ídolos mais comuns no mundo hoje. E às vezes até nós que somos cristãos, nós nos pegamos às vezes correndo atrás dessas coisas, como que correndo atrás do vento, gastando todo o nosso tempo, toda a nossa energia atrás de uma boa colocação no mundo profissional, um bom salário, e nós estamos sempre querendo mais e mais e mais e mais, e às vezes já temos muito, somos abençoados por Deus, não reconhecemos isso, estamos sempre buscando mais, porque isso nos inquieta, porque nós não conseguimos nos contentar com aquilo que nós temos, porque nós estamos constantemente com o nosso coração cheio de avareza, olhando para o nosso redor e querendo que o outro tem, né? O outro tem um carro melhor que o meu, o outro tem uma casa melhor que a minha, e isso eu quero também. E nós fugimos dessa promessa de Deus aqui, desse dever que nós temos de estar contentes com aquilo que nós temos, porque o Senhor prometeu que jamais nos deixaria, nunca jamais nos abandonaria, e Ele prometeu ainda que nada nos faltaria, que Ele seria então aquele que ia nos sustentar. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e corremos atrás das coisas do mundo como se elas fossem essenciais na nossa vida. E aí, às vezes, tem pessoas que se perdem tanto nisso, né, que abandonam a fé, abandonam a Cristo e às vezes começam a fazer coisas impraticáveis, impensáveis, roubar e matar ou prejudicar os outros para conseguir aquilo que querem. Mas essa promessa do Senhor de eu nunca jamais te abandonarei, ela deve nos motivar a estar contentes. Até porque a primeira coisa que o apóstolo aos Hebreus fala aqui é de uma proibição. E ela é clara, ele diz: seja a vossa vida sem avareza. Ele está falando o seguinte: vocês não devem amar o dinheiro. Tiago fala muito sobre o amor ao dinheiro e ele ser a raiz de todos os males, né? Esse amor. Porque o amor ao dinheiro conduz à avareza, a avareza conduz à idolatria. Se você deseja ter dinheiro, ter posição social, ter status, isso geralmente vai se tornar um Deus na sua vida, você vai constantemente buscar isso, e isso então se torna a avareza, que é a idolatria, e a idolatria conduz à morte, porque quando um outro Deus qualquer ocupa o trono do seu coração, não há lugar para Cristo nele. E então o escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos amar ao Senhor e não ao dinheiro, porque o homem cujo tesouro é o Senhor tem todas as coisas concentradas nele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas na sua vida. Nós vivemos um mundo hoje em que, inclusive no mundo evangélico,
bíblico prega-se muito a prosperidade, né? E nós sabemos que a teologia da prosperidade, aquela teologia que diz que se você serve ao Senhor, você tem que ser rico, você tem que ser uma pessoa de posses, essa teologia, ela é maligna e nós sabemos disso, porque Cristo Jesus nunca prometeu bens materiais, pelo contrário, ele mesmo nunca teve nada. E o que ele veio ensinar foi humildade, desprendimento, foi amor ao próximo, foi compaixão, foi misericórdia, foi vender tudo o que você tem, distribuir para os pobres. Foi isso que Jesus veio ensinar. Não que nós não possamos, né, ter um bom trabalho, nos sustentar dignamente, ainda ter dinheiro para ajudar as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós devemos nunca jamais ser avarentos e estar sempre contentes com o que nós temos, porque nós somos abençoados, sim, e muito pelo Senhor. E nós devemos então estar contentes com aquilo que nós temos. Sempre, né? O nosso trabalho deve ser para nós uma fonte de alegria e de contentamento, nunca de desânimo, de perturbação, porque nós nunca estamos satisfeitos, mas nós devemos encarar tudo como bênção do nosso Deus na nossa vida. E aí vem então o mandamento: contentai-vos com as coisas que vocês têm. Não é uma defesa expressa pobreza, né? Não é isso, mas é a satisfação com o que nós temos, o contentamento com o que Deus nos dá. E isso então é o remédio para a avareza, para a cobiça e para a murmuração, para a reclamação, né? Tem uma frase muito interessante, um escritor que se chama Max Lucado, ele escreve alguns livros muito simples e fáceis, e ele diz assim: pare de fazer a lista do que você quer e comece a confiar que Deus lhe dará o que você precisa, né? Muitas vezes nós estamos fazendo listas e planos de coisas que nós queremos, mas às vezes não é isso que Deus quer nos dar, não é isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a estar contentes com aquilo que nós temos. E aí, em terceiro lugar, vem a grande promessa do Senhor, a garantia que de maneira alguma Ele nos deixará, que Ele nunca jamais nos abandonará. O fato da presença do Senhor estar sempre conosco nos dá a certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele é o nosso fiel companheiro, Ele é o nosso provedor. Thomas Brooks, um outro escritor, diz que seria melhor alguém dizer que Deus não existe do que dizer que Ele é infiel. E isso é verdade, porque as promessas de Deus, elas são cumpridas na nossa vida quando nós temos fé, quando nós confiamos, quando nós depositamos no Senhor a confiança da qual Ele é digno. E é por isso que nós devemos viver contentes, porque nós sabemos que o Senhor nunca vai nos abandonar e Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. Aquilo que nós precisamos, irmãos, nós vamos ter do Senhor, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à recessão econômica, mesmo em meio a um mundo destruído pelo caos. Nós vamos ter do Senhor aquilo que nós precisamos. Isso é uma promessa de Deus e Ele não descumpre aquilo que Ele promete. E é por isso que nós podemos estar em paz e tranquilos, estar contentes com aquilo que nós temos e ser agradecidos a Deus pelo cuidado dele para conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante agradecendo, porque Ele cuida de nós, porque Ele está sempre presente nas nossas vidas. E vamos colocar também diante do Senhor os nossos pedidos de oração, aqueles que estão enfermos, né? Nós temos o filho do pastor Paulo, vamos orar por ele, vamos orar pelo pastor Humberto também, para que Deus esteja tendo misericórdia desses dois irmãos que estão com Covid, para que Deus esteja restaurando. Vamos lembrar do irmão Levi, que está com dengue e está numa fase bastante crítica da dengue, né? Vamos orar para que Deus abençoe, o Tiago está se recuperando, e nós aqui em casa também tivemos, né? Vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida do irmão Levi, colocando a sua mão de poder sobre a vida dele nesse instante. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, aqueles que perderam, né, seus entes queridos, e pelo Michael, que é o filho do pastor lá de Rondônia, para que Deus esteja então também abençoando, dando seguimento. Vamos orar, irmãos, pelos pedidos que têm sido colocados diante do Senhor, muitos precisando das nossas orações. Vamos clamar a Deus por cada um deles. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai,
Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Ó Deus, o Senhor é o nosso auxílio e nós não precisamos temer nada que nos possa acontecer, nenhuma ação provocada pelos homens, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, essa é uma promessa do Senhor e nos ajuda a crer nela com, ó Deus, confiança, com certeza, com alegria, para que nós possamos estar contentes com aquilo que nós temos. Ó Deus, que a avareza, que a idolatria não possam fazer parte da nossa vida, mas que nós possamos viver, ó Deus, dizendo todos os dias: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me dá muito mais do que eu mereço. Muito obrigada, porque eu tenho muito mais do que eu preciso, Senhor, e que nós possamos também ter compaixão daquelas pessoas que estão nesse momento, ó Deus, em dificuldades extremas. Ó Deus, o nosso mundo, o nosso país, ó Deus, tem se tornado um lugar muito hostil. As pessoas, ó Deus, têm padecido dificuldades, famílias, crianças. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dessas pessoas, que nós como cristãos, ó Deus, possamos ajudar naquilo que podemos, nas necessidades das pessoas, que possamos ter o nosso coração cheio de amor fraternal, que possamos ser suporte um dos outros. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nos abençoa, coloca a tua mão de poder sobre nós e muda os nossos corações, para que o nosso coração seja, ó Deus, bom, ó Deus, transforma, porque não existe em nós nenhum sentimento naturalmente bom. Nós precisamos da tua ação, da ação do teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja mudada e para que nós possamos enxergar o mundo ao nosso redor com outros olhos. Então tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nessa noite nós clamamos pelos enfermos. Ó Deus, quantas pessoas têm enfrentado o Covid, ó Deus, e nesse momento algumas sem nenhum recurso para fazer isso. Senhor, nós te clamamos pelas pessoas que estão nos leitos de enfermaria, de hospital, nas UTIs, nas suas casas, que estão doentes, angustiadas, tristes, se sentindo desamparadas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma. Ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão e o teu poder consolador sobre essas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja presente em cada hospital. Ó Deus, que o Senhor Jesus possa estar cuidando, ó Deus, de cada uma dessas pessoas. Abençoa o Paulo, abençoa, ó Deus, o pastor Humberto, o José, tio do Rodrigo, que estão com Covid, assim como tantas outras pessoas. Abençoa o Micael, que não está, o Michael, que não está com Covid, mas que está com aquela enfermidade ali. Tem misericórdia. Senhor, também te peço pela Regina, te peço pelo irmão Feliciano. Ó Deus, agradeço porque o Senhor tem cuidado dos teus servos, mas continua dando a recuperação de que os teus servos precisam. Te peço também pelo irmão Levi, que está enfermo. Ó Deus, te peço também, ó Deus, pela irmã Áurea, que o Senhor esteja ajudando na recuperação da tua serva. Ó Deus, tem misericórdia de todos os nossos irmãos idosos, que o Senhor possa estar ajudando a Juliana, na Carolina. Ó Deus, tem misericórdia daquela família. Tem misericórdia, ó Deus, de cada família, dos enlutados, como a família da Valdeni, prima da irmã Lucineide. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, trazendo consolo, trazendo paz aos corações. Ó Deus, tem misericórdia de cada um que perdeu seu ente querido. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que precisam do Senhor nesse momento. Ó Deus, abençoa a tua igreja, as famílias da igreja, aqueles que nos assistem em suas famílias. Que o Senhor possa estar olhando para cada necessidade nesse instante e, ó Deus, satisfazendo e suprindo as necessidades. Abençoa, ó Deus, a família da irmã Elcia, família da irmã Rose. Ó Deus, também eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada família que está passando por dificuldades financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe aqueles que estão precisando de sustento, assim como o Senhor sabe aqueles que têm problemas de relacionamento, aqueles que estão às vezes angustiados com a decisão que tomaram ou que precisam tomar. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão sendo, ó Deus, às vezes tentados pelo inimigo, provados e muitas vezes não estão sabendo como reagir. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor possa firmar os passos daqueles que têm entrado no teu caminho, que o
Senhor possa converter corações, que a tua igreja seja um canal de graça, para que muitas pessoas se acheguem ao Senhor e descubram, ó Deus, a tranquilidade de viver debaixo dessa promessa, da promessa de nunca jamais ser desamparado e abandonado pelo Senhor. Ó Deus, cuida de nós, ó Deus, esteja conosco. Abençoa os nossos familiares e amigos que ainda não te conhecem. Ó Deus, e que tem vivido a sua vida distante do Senhor por algum motivo. A família da irmã Maria de Fátima, por quem ela tem orado e nós também temos colocado. Ó Deus, a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita, abençoa cada um. O Senhor é o Deus que pode transformar cada coração. Então tem misericórdia do teu povo e da tua igreja, de cada um de nós. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu sustento e nós te somos gratos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso auxílio, é o nosso ajudador. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é quem satisfaz as nossas necessidades. O Senhor é o dono do ouro, da prata e de tudo que existe, e o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Nós te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é digno de honra, de louvor e de glória. E nós fazemos isso no nome que é sobre todo nome, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nossas vidas, nossas famílias. Amanhã estaremos aqui novamente, sexta-feira, sábado também. Domingo, nossos cultos, 9 horas da manhã. 19 horas. Se você não pode estar conosco, assista pelo Facebook ao vivo e participe. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós começaremos os nossos 31 dias de oração pelas nossas famílias. Nós fazemos isso todo mês de maio, que é o mês da família. E esse ano nós oraremos todos os dias por todas as famílias da igreja e daqueles que nos assistem. Se você deseja que o nome da sua família seja incluída nesse processo de oração, pode mandar um recadinho para mim aí pelo YouTube, pelo Facebook, ou se você tiver o WhatsApp, grupo da igreja, pode mandar. Nós vamos incluir o nome das famílias, vamos orar nesses 31 dias, especialmente também pelos filhos. O tema desse ano é Filhos, Herança do Senhor. Então vamos orar, vamos juntos clamar a Deus por essas bênçãos sobre as nossas famílias, porque nós precisamos muito, todos os dias, talvez nesse tempo mais do que nunca. Então vamos orar. 31 dias de oração pela família, a partir de segunda-feira, dia 3, às 20 horas, no nosso momento de devocional. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, ao meu Senhor. Pela paz que sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer.
trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no teu amor, eu recebo antes de pedir, tua graça me sustenta, tua mão me orienta, eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, tu és tão bom, pois tu